Podemos encontrar Deus na ciência? E a ciência consegue encontrar Deus? O que o Espiritismo fala sobre a comprovação de Deus através da ciência? Olá, perfectíveis! Eu sou a Bia Fraga e hoje nós vamos falar sobre a relação entre ciência e Deus. Começaremos recordando algumas figuras bem importantes no mundo científico. O primeiro é o Stephen William Hawking, físico teórico e cosmólogo britânico internacionalmente conhecido, uma celebridade dos fundamentos da física moderna. Hawking enxergava a criação apenas com um olhar científico, mas sempre se questionava: de onde viemos? Por que estamos aqui? Estamos sozinhos no universo? Suas respostas eram as mais céticas possíveis. Significado de cético: que não acredita em nada, que tende a duvidar de tudo, descrente, sem crenças, que não professa uma religião, desprovido de fé, incrédulo. Dicionário online de português. No livro que escreveu, ele nega a existência de Deus. Eu acho que o universo foi criado espontaneamente a partir do nada, de acordo com as leis da ciência. Se você gostar, pode dizer que as leis são a obra de Deus. Mas isso é mais uma definição de Deus do que uma prova de sua existência. Não tenho vontade de ofender alguém de fé, mas acho que a ciência tem uma explicação mais convincente do que um Criador divino. Existe uma diferença fundamental entre religião baseada na autoridade e ciência baseada na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque funciona. Agora eu vou apresentar a vocês o Friedrich Nietzsche. Criador da frase "Deus está morto", foi um filósofo, escritor, poeta e crítico alemão. Defendia a ideia de que para libertar o pensamento era preciso ser livre de qualquer forma de controle cultural e moral. Ele entendia o cristianismo como a negação da vida e a religião da decadência. Atacava a moral cristã e dizia: Eu sou um super-homem, aquele que se libertou de tudo desta moral do mundo. Um homem do futuro superior aos códigos morais da sua época. Assim como eles, muitos outros cientistas recusam a ideia de Deus e fazem uso da ciência para isso. Mas será que todos os cientistas são assim? Robert Paul Lanza é médico pesquisador especializado em medicina regenerativa a nível celular, famoso por suas pesquisas com células-tronco e clonagem de seres vivos, em especial como meio de preservação em favor de espécies ameaçadas de extinção. Lançou em 2008 o livro O Biocentrismo: Como a vida e a consciência são a chave para entender a natureza do universo. Ele fala: há um número infinito de universos, e tudo o que poderia acontecer ocorre em algum universo. Diz: a morte não existe, em qualquer sentido real nesses cenários. Embora corpos individuais estejam destinados à autodestruição, o sentimento vivo, o quem sou eu, é apenas uma fonte de 20 watts de energia cooperando no cérebro. Mas esta energia não desaparece com a morte. Para ele, o quadro atual da ciência possibilita afirmar que a vida continua para além da morte. E mais que isso, a vida consciente se aperfeiçoa com o tempo, voltando a viver em outros corpos, ou seja, reencarnação, e atuando entre uma vida e outra em dimensões para além da nossa conhecida. Um outro cara para falarmos aqui é Cesare Lombroso, médico e criador da antropologia criminal, com ideias que também foram criticadas sobre o positivismo evolucionista, que se baseia na interpretação de fatos e nas investigações científicas. Por anos, ele negou os fenômenos paranormais. Dizia ser charlatanice, enganação e credulidade simplória. Até ridicularizou as manifestações espíritas. Mas quando participou de sessões com a médium italiana Eusapia Palladino, viu que os fenômenos e as manifestações espíritas eram reais. Iniciou uma pesquisa e no mesmo ano registrou uma carta. Estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espíritas. Mas os fatos existem e eu desde-me orgulho de ser escravo. Para finalizar, temos William Crookes, um físico e químico britânico. Foi aclamado no ano de 1879 por seu trabalho científico sobre a descoberta do quarto estado da matéria, o estado radiante. Pesquisou fenômenos mediúnicos no início com o objetivo de demonstrar os erros dos ditos médiuns e de suas mediunidades.
A sua experiência mais notável foi possível através da médium Florence Cook, de 15 anos de idade. Ela realizou as materializações do espírito a quem chamava de Kate King, fato que na época abalou o mundo científico. Cientistas renomados da época, mesmo diante desses fatos convincentes, não defendiam a verdade com receio das consequências e dos olhares do povo. Mas Crookes não agiu assim. Ele entrou no campo das investigações dos fenômenos espíritas achando que iria desmascarar tudo isso e acabou percebendo que os casos eram verídicos. Então, não resistiu à evidência e à verdade. Ele se tornou espírita convicto e passou a dizer: Não digo que isto é possível, digo, isto é real. Depois de tantas informações sobre o que pensam ou pensaram alguns dos cientistas da nossa era, eu pergunto a vocês: e a doutrina espírita, o que diz sobre isso tudo? O espiritismo nos esclarece que as pessoas que não acreditam em nada além da matéria são materialistas. Alguns rejeitam acreditar em algo além da matéria apenas pelo orgulho, apesar de tantas evidências. São os chamados materialistas por sistema. Outros permanecem descrentes, muito mais por falta de uma explicação melhor do que por orgulho. E se for apresentado a eles uma coisa racional, eles a aceitam solícito. São os chamados materialistas por falta de coisa melhor. Hoje nós vimos que nem todos que se aprofundam na ciência da natureza são materialistas. E se entre os próprios cientistas existe dúvida da existência ou não da alma de Deus, então a ciência material não detém toda a verdade sobre esse assunto. O espiritismo, através da relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ensina que nós somos espíritos imortais. Revela os aspectos da lei natural, fala das leis imutáveis que regem o mundo espiritual e as relações com o mundo corporal. A doutrina espírita, através dos estudos dos fatos e das revelações dos espíritos, esclarece a gente sobre a nossa origem e destino. Nos conduz a crer novamente em algo além da matéria. Através das comunicações espíritas, podemos ter uma ideia real sobre o nosso futuro. Sempre devemos trabalhar a ideia de Deus em nós, pois não basta saber. É importante sentir, ter fé e usar o conhecimento para ser mais feliz e melhor. E chegamos ao final de mais um vídeo. Então agora vocês já sabem, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, @canal Geração Espírita. Tchau! E hoje nós vamos falar sobre a relação... Tava certo? Tava. Ai, você Foi tirando. Defendi a ideia de que para libertar. Entendi o cristianismo como... Dizia ser xalá. Meu Deus. Pesquisou fenômenos mediúnicos. Isso. A doutrina espírita, através dos fatos... Dos estudos dos fatos. E usar o conhecimento para... Ser mais feliz e melhor.